Povo de Deus, glória a Deus, estamos começando mais um devocional e a palavra de Deus diz em Salmo 118, verso 24: esse é o dia que fez o Senhor, nos alegraremos e nos regozijaremos nele. Que esse seja um dia abençoado para a sua vida, um dia de comunhão com o Senhor, um dia de paz, um dia de bênção. Então, bom dia, Deus abençoe, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estaremos falando sobre sermos moldados pela presença e pelas mãos do Senhor. E o texto que eu queria compartilhar com você nesta hora está lá em Jeremias, capítulo de número 18. Jeremias, capítulo 18, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás a minha voz. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. E o texto continua: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. E o verso 5 diz: então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que texto muito precioso, que texto lindo, né? Esse texto nos fala de Deus falando com Jeremias. Deus está dizendo para Jeremias. E é muito interessante porque Deus, sempre que fala na sua palavra, Ele usa coisas do dia a dia, coisas do cotidiano, também para falar conosco, também para falar com seus servos, para falar com seus profetas. E era muito natural e muito comum naquele período, né, que se observasse o oleiro moldando o barro para fazer um vaso de acordo com a sua vontade. E Deus fez com que Jeremias fosse a essa casa do oleiro, ou seja, a essa olaria, para ver o trabalhar de oleiro, porque através daquela experiência, Deus estaria falando com Jeremias como seria o procedimento de Deus, o procedimento do Senhor em relação ao povo de Israel. E aí a Bíblia diz que na casa do oleiro, Jeremias ouviria a voz de Deus. E o texto continua dizendo que Jeremias obedeceu e ele desceu à casa do oleiro. Muitas vezes a gente quer ouvir a voz de Deus, mas a gente não quer obedecer, né? Então Deus disse para Jeremias: desce à casa do oleiro. E ele obedeceu e desceu, porque Deus disse: ali eu vou falar com você. Então a gente tira a primeira lição aqui: se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos ter um coração obediente, porque Deus vai falar conosco, Deus fala. A questão não é Deus falar, a questão é se nós estamos dispostos a ouvir Deus falando, não apenas escutar, porque escutar é fácil, não é verdade? Mas ouvir Deus falando conosco. E aí o texto sagrado continua dizendo, né, que Jeremias desceu, ele obedeceu, ele foi à casa do oleiro. Deus falou com Jeremias ali na casa do oleiro. E é muito interessante que a Bíblia diz que o vaso que Jeremias estava fazendo, o vaso se quebrou, que o oleiro estava fazendo, o vaso se quebrou nas mãos do oleiro, né? E aí o oleiro começou a fazer um novo vaso, segundo bem lhe parecia. Diz o texto que o segundo lhe parecia bem. Então o oleiro começou a fazer um novo vaso a partir daquele vaso que havia se quebrado. E o que é interessante nisso? Deus está falando com Jeremias como seria o trabalhar do Senhor na vida do povo de Israel. Deus quer nos moldar, Deus quer nos modelar, assim como o vaso é moldado nas mãos do oleiro. E o texto diz no versículo 12, no versículo de número 6, Deus falando com Jeremias: olha, assim são a casa de Israel, vocês são como um barro nas minhas mãos, e eu sou como o oleiro. Agora preste atenção, assim é comigo e com você também. O Senhor, Ele é o oleiro, nós somos o vaso, nós somos o barro nas mãos do Senhor. E Ele quer nos moldar, Ele quer nos modelar segundo a sua vontade, segundo o seu parecer. Agora preste atenção comigo, se esse vaso que se quebrou aqui nas mãos do oleiro pudesse falar, ele iria certamente chorar, reclamar, dizer que estava doendo o processo. Quando o oleiro começa a fazê-lo novamente, moldar novamente, certamente ele iria dizer que aquele processo estava sendo doloroso. Então escute isso, muitas vezes Deus está usando situações, algumas não tão confortáveis assim, para nos moldar, para nos modelar, para nos fazer um vaso de honra na sua presença, um vaso novo em sua presença. A Bíblia nos fala em Romanos capítulo 12, versículo 2,
que o Senhor deseja nos moldar. E o texto diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe o que significa isso? Deus não quer que nós nos moldemos, nos modelemos pelo mundo, não nos conformemos com o mundo. O que significa conformar? A ideia é de se colocar em uma forma. O que significa amoldar? A ideia é de se colocar em um molde. Então Deus está dizendo: olha, o padrão do mundo é diferente do meu. O mundo tem uma forma, o mundo tem um molde. Eu não quero que vocês sejam moldados pelo molde do mundo, não quero que vocês sejam conformados dentro dessa forma do mundo, mas que você possa ser moldado pelas minhas mãos, modelado pelas minhas mãos. Então você precisa entender, eu e você precisamos entender que nós somos vasos nas mãos do oleiro. E às vezes esse vaso está rachado, às vezes esse vaso está quebrado, e Deus vai moldar, Deus vai nos moldar. Nós somos como barro nas mãos do Senhor. Para quê que Ele quer nos moldar? Porque embora o vaso seja de barro, como a Bíblia diz, nós carregamos um tesouro muito precioso dentro de nós, que é a presença de Deus. Nós estamos carregando um tesouro muito precioso dentro de nós, que é a presença de Deus. Então Deus está nos moldando, nos modelando. Então não reclame do processo, por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso, que nesse processo todo que você está enfrentando, que você se entregue ao Senhor, que você se entregue à vontade do Senhor e que você permita que Deus lhe molde, que você permita que Deus lhe modele, que você permita que Deus lhe transforme. Porque entenda uma coisa, a gente às vezes ora para que uma circunstância que está muito doída, muito dolorosa, seja alterada em nossa vida, seja mudada em nossas vidas, e às vezes a gente está orando por isso o tempo todo, e quando Deus não muda de imediato a circunstância, é porque Ele quer nos mudar através daquela circunstância. Então às vezes você está orando por algo específico, e ainda aquilo não mudou, e ainda aquilo não cessou, e ainda aquilo não terminou na sua vida. Por quê? Porque Deus está usando aquele processo para mudar você, para modelar você, para transformar você, para que eu e você sejamos um vaso de honra na presença do Senhor, para que eu e você possamos carregar esse tesouro precioso em nós, que é a presença de Deus. Então, se entregue ao Senhor, não permita que o seu coração seja endurecido ao ponto de você não experimentar as transformações e as mudanças que o Senhor tem para a sua vida. A Bíblia nos fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, se você está em Cristo, você se torna um vaso novo, e você precisa viver segundo esse novo modelo de Deus para a sua vida, segundo essa nova criatura, essa nova pessoa que você agora é em Cristo Jesus. Então permita que Deus modele você, permita que Deus transforme você. E muitas vezes esse processo de transformação, esse processo de mudança em nossas vidas, geralmente não é um processo tão fácil assim. Às vezes é um processo desconfortável, às vezes é um processo doloroso, mas nós precisamos em todo esse processo permitir que o Senhor nos molde, porque como diz o texto de Jeremias capítulo 18, depois você pode ler com paciência esse texto, Jeremias 18, do versículo 1 ao versículo 6, como diz esse texto de Jeremias 18, Deus quer nos modelar como barro nas mãos do oleiro, para fazer de nós um vaso de honra em sua presença, um vaso que seja capaz de carregar esse tesouro precioso, um vaso que seja capaz de carregar a presença de Deus dentro de si. Então que eu e você possamos nos permitir sermos moldados por Deus. E é muito interessante porque o texto diz assim no versículo 4, que o oleiro estava modelando segundo bem lhe parecia, ou seja, aquele oleiro tinha um plano específico para aquele barro, aquele oleiro tinha um plano específico para aquele vaso. Assim é Deus comigo e com você. Deus tem um plano específico para a minha vida e para a sua vida. Deus tem um plano específico para cada um de nós, e Ele quer nos moldar segundo bem lhe parecer, Ele quer nos moldar segundo a sua vontade. E nós muitas vezes, queridos, resistimos à vontade de Deus, Mas a Bíblia diz em Romanos 12, versículo 2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso, se nós
nos moldarmos pelas mãos do Senhor, nos permitirmos ser moldados pela mão do Senhor, nós vamos experimentar a vontade de Deus que é boa, a vontade de Deus que é perfeita e a vontade de Deus que é agradável. Deus tem uma vontade específica, um plano específico para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E a Bíblia diz que, embora o homem pode fazer planos, no final é o propósito do Senhor que vai prevalecer, é o plano do Senhor que vai prevalecer. Então não adianta a gente questionar, a gente ficar resistindo à vontade de Deus, porque Deus sempre vai criar situações para nos trazer de volta para a sua vontade. Deus sempre vai criar situações para nos trazer de volta para o centro do seu propósito. Olha para Jonas. Jonas, a Bíblia diz lá em Jonas capítulo 1, 2, 3 e 4, que Jonas estava tentando fugir do Senhor. É interessante isso, né? Jonas estava tentando fugir do Senhor. E nessa tentativa de fugir do Senhor e de fugir do propósito do Senhor, ele só desceu. A Bíblia diz que ele desceu, né? Ele foi descendo, ele foi tomando um caminho de descendência, de declive, de queda, né? Porque ele desce para o porto de Jope, ele desce para o navio, ele desce para o porão do navio e por último ele desce para o ventre do grande peixe. Mas aí Deus criou aquela situação para trazer Jonas de volta para o propósito. Então, não tente fugir do Senhor, não tente fugir do propósito de Deus para a sua vida. A melhor coisa a fazer é se render, né? É se render, levantar as mãos e dizer: Senhor, eu me rendo, eu me entrego, eu estou aqui para que o Senhor me molde, para que o Senhor faça em mim a tua vontade, para que o Senhor cumpra em mim o teu querer. Eu me rendo a ti, Senhor, eu me lanço a ti, eu me entrego a ti. Quando você se rende, Deus ele vai estar conduzindo você, ele vai estar moldando você, ele vai estar transformando a sua vida de acordo com o querer de Deus, de acordo com o querer dele. Então que nessa manhã você ouça a voz do Espírito Santo e você creia, Deus tem um plano específico para a sua vida. Ele diz: bem sei eu os planos que tenho para vocês. Amém? Então ele tem planos abençoados para a nossa vida, mas nós precisamos nos render, nós precisamos nos entregar aos propósitos e aos planos de Deus para a nossa vida. Não fuja de Deus, não fuja do Senhor, Ele ama você. Não fuja do Senhor, não fuja do propósito dele para a sua vida. Muitas vezes a gente foge de Deus porque a gente tem medo, né? Mas não fuja de Deus. Ele tem planos maravilhosos para a sua vida, Ele quer fazer coisas grandes na sua vida. Permita que Ele molde você, permita que Ele modele você. Se entregue, se lance à vontade de Deus. Como diz a Bíblia, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E não se esqueça, você é vaso nas mãos do oleiro celestial, que é o Senhor. Eu e você somos vasos nas mãos do Senhor. Permitamos que Ele nos moldele para a sua glória e que Ele nos encha este vaso com a sua gloriosa presença. Você é vaso de barro, mas você carrega dentro de si um tesouro precioso que é a presença do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus que nos ajude a viver essa palavra e essa verdade em nossas vidas. Oremos ao Senhor nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. O Senhor diz aqui em Jeremias que nós somos vasos e Tu és o oleiro. E muitas vezes o Senhor está nos moldando, Senhor. E nem sempre esse processo de modelagem, esse processo de sermos moldados é um processo fácil. Às vezes é um processo difícil, às vezes é um processo desconfortável, às vezes é um processo doloroso. Pai, nos ensina, em nome de Jesus, a passar pelo processo. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus, a permitir que Teu Espírito nos molde segundo a Tua vontade, para que nós sejamos vasos novos na Tua presença, para que nós sejamos transformados para a Tua glória, para que nós possamos carregar dentro de nós, embora sejamos vasos de barro, mas para que nós possamos carregar dentro de nós o tesouro precioso que é a Tua presença. Pai, no nome de Jesus eu Te peço, ajuda cada um de nós a entendermos isso. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, a vivermos a Tua vontade em nossas vidas. A Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Senhor, ainda que as circunstâncias não estejam mudando rapidamente em nossa volta, mas que o Senhor nos mude, Senhor, que o Senhor nos transforme. Nós queremos dizer nessa manhã: eu me rendo a Ti, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós não queremos continuar fugindo de Ti, nós não queremos continuar fugindo da Tua presença, nem da Tua vontade, nem dos Teus propósitos para nossas vidas. Pai, nessa manhã nós nos rendemos ao Senhor e nós nos lançamos no Senhor, nos lançamos ao Teu propósito. Nos ensina a ouvir a Tua voz, nos dá, Senhor, sabedoria e discernimento para ouvir a Tua voz e discernir a Tua voz de tantas outras vozes, em nome de Jesus, Senhor, e que a Tua voz nos conduza, que a Tua voz nos oriente,
como o bom pastor que orienta as suas ovelhas. Assim nós te pedimos, faça isso conosco, Senhor, para a glória do teu nome. Peço ao Senhor a tua bênção sobre esta família, sobre este lar, sobre este casamento, sobre a saúde, Pai. Aqueles que estão enfermos, eu te peço em nome de Jesus, toca com cura, Senhor. Libere a tua unção de cura nesta manhã. Aqueles que estão angustiados, aflitos, amargurados, Pai, eu te peço, traz o teu alívio, traz a tua paz, como tu disseste em tua palavra, minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, arranca a ansiedade, arranca a angústia e que os teus filhos aprendam a descansar no Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, aproveitamos o momento também e oramos pela Turquia, pelos países que foram, Pai, atingidos por esse terremoto. Nós clamamos a Ti, nós te pedimos, tem misericórdia destas vidas, tem misericórdia de familiares que perderam entes queridos, Senhor, que o consolo do Senhor em seus corações seja maior do que toda dor, Pai, que muitas pessoas ainda sejam encontradas vivas, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa enviar todos os recursos necessários e usar a Tua igreja nesse tempo para reconstruir aquela nação. Nós te pedimos em nome de Jesus que no meio de tanta dor ali na Turquia, nos países que foram atingidos pelo terremoto, nós oramos para que haja uma colheita extraordinária de almas para Jesus. Ó Deus, nós oramos nessa manhã, nós confiamos no Senhor e cremos na Tua bondade sobre nós e sobre as nações. Nós oramos e te pedimos favor do Senhor sobre nossa casa, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe suas finanças, sua saúde e que você possa permitir, como diz Jeremias capítulo 18, versículo de 1 a 6, que você possa permitir que o Senhor, que é o oleiro, molde a sua vida, modele a sua vida. Deus te abençoe, um dia de bênção, um dia de boas surpresas do Senhor, que você possa ter nesse dia boas notícias da parte do Senhor, que coisas boas aconteçam com você e com a sua família nesse dia, que o Senhor abra os céus sobre a sua cabeça e derrame chuva de bênção, e que do céu você ouça a voz do Espírito Santo falando ao seu coração: você é meu filho amado em quem eu me alegro, você é a minha filha amada em quem me alegro. Deus te abençoe, shalom, shalom, graça e paz.